companheiros, meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos ao Companhia dos Quadrinhos mais uma vez. Olá, companheiros! Muito bem-vindos ao Companhia dos Quadrinhos mais uma vez. Estou aqui fazendo o collab, como vocês já bem sabem, está gravado nos stories do Instagram. Se você não segue o Instagram, segue lá. E estamos aqui com o Felipe, do Supremo Nerd, e com o Abel, que não tem canal, mas possivelmente pode ter um, possivelmente um dia, quem sabe talvez. Vamos aqui falar um pouco sobre as séries da Marvel, os filmes da Marvel, principalmente sobre os 10 anos da Marvel no cinema. E vai abordar vários temas aqui, principalmente sobre o filme que está chegando, que é Guerra Infinita, que todo mundo aqui está excitadíssimo para ver. O hype está lá nas alturas. E agora a gente vai começar com o universo cinematográfico da Marvel, os 10 anos que estão aí pela nossa frente. Atrás, né? Em 2008 nós começamos com Homem de Ferro, né? Foi um clássico da Marvel, é um clássico até hoje. Sim. Clássico de filmes de origem. Você que é o convidado pode começar a dissertar sobre o filme? Uau! Eu vejo o Homem de Ferro, eu acho que isso é mais geral, né? Eu acho que todo mundo pensa dessa forma, quem pelo menos conhece esses 10 anos, quem tem acompanhado esses 10 anos de universo Marvel, eu acredito que Homem de Ferro é tipo aquele chute, tá ligado? Primeiro chute de bola, aquele toquinho. Pontapé inicial. Isso. Vamos arriscar. Vamos ver se dá certo? Deu muito certo. Eu acredito que tudo que eles trouxeram ali, tudo bem que, se você for parar pra pensar, Homem de Ferro não é o primeiro. Não. Tem A cronologia é o Capitão América, né? Sim. Não, cronologia sim. Cronologia é? Cronologia. Cronologicamente sim, mas falando pelos anos. Vem o Homem de Ferro, depois Hulk. Sim. Cara. Não, sim, mas vamos pelos anos. 2008, primeiro é o Homem de Ferro. Sim. Vamos falar pelos anos. Tá bom, então. Não confunde não. Eu ia chegar no Hulk depois, calma. Desculpa. Homem de Ferro é aquele típico filme de origem e tal. Eles trouxeram um personagem que nunca, até então, nunca tinha sido visto, assim, de uma forma humana, a gente chama hoje de live action, né? Nunca tinha sido visto num filme de pessoas reais, num universo real. E tipo assim, é novidade, tudo que é novidade chama as pessoas. E aquela coisa do movimento geek, o movimento nerd já estava aumentando, já tem aquelas pessoas que acompanham histórias em quadrinhos, são as pessoas mais velhas, né? 40 anos, 30 anos, as pessoas já conheciam esses universos. E quando elas souberam que tipo assim, a gente ia ver o Homem de Ferro num filme em live action, o cara ia interpretar ele, eu acredito que isso foi essencial no sucesso de Homem de Ferro e tem refletido até hoje, 10 anos depois, com esse hype gigantesco em cima da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel. E eu vejo que sem Homem de Ferro, muito do que acontece hoje em dia no que se refere a esse assédio que os fãs têm pelo universo cinematográfico não iria existir. Eu acho que Homem de Ferro é tipo aquela peça essencial. Se você tira ela, desmorona tudo, cara. E eles trouxeram alguns elementos que são presentes e que vão ser tratados em Guerra Infinita, vão ser essenciais em Guerra. Ou seja, 10 anos depois, coisas que aconteceram em Homem de Ferro em 2008 ainda vão surtir efeito. Isso é uma coisa mais legal que a Marvel consegue fazer. Ela consegue juntar todos os filmes de uma maneira que eles vão se encaixar em alguma parte do momento. Sim. A parte do caminho, caraca, isso faz sentido com o Homem de Ferro 2. Você tá vendo o filme do Thor, caramba, faz sentido no Capitão América. Eles conseguem fazer esse encaixe. Isso é novo. É muito novo, porque a DC não consegue fazer nos filmes dela. A própria ideia de um universo cinematográfico, um universo compartilhado, isso nunca tinha sido feito. A Marvel foi pioneira, cara. Eles chegaram e falaram, não, nós vamos criar um universo cinematográfico, um universo compartilhado de heróis. Cara, isso, assim, é inovador, conseguiu quebrar, tipo, coisas que os próprios atores falam que isso foi uma revolução em Hollywood. Isso mudou tudo. Então pode dizer também que isso aí começou acidentalmente, por causa de sucesso. Você vai fazendo sucesso, você tem interesse em continuar fazendo sucesso, você vai englobando. E o Homem de Ferro, os filmes de heróis, modificou completamente Hollywood, como você falou. Hoje em dia, assim, os grandes filmes, as grandes bilheterias são filmes de heróis. Sim. Blockbusters, como são chamados. É muito difícil ter um filme comum de Hollywood que está tomando esse lugar. E isso tem incomodado. Isso tem incomodado. Tanto que eles estão tentando reboot, eles estão tentando, mas infelizmente não está funcionando. Não tá indo pra frente.
franquias de muito respeito, como Missão Impossível, que fez muito sucesso, não tem a mesma fama do que um Homem de Ferro. E veja bem, são 10 anos. São é 10 novo, cara. anos. São 10 Isso é anos. relativamente novo. E olha o sucesso que isso está fazendo. A gente sabe que isso um dia vai acabar. Isso assim, infelizmente vai acabar. Isso uma hora vai acabar. Mas em 10 anos eles conseguiram fazer um sucesso de Star Wars, por exemplo. Eu ouso dizer que o sucesso que o universo cinematográfico da Marvel está fazendo é equivalente ao que Star Wars fez lá em 1970 e pouco. Não chega perto. Por que tanto? Sim. Eu creio que a questão do sucesso trouxe também, assim, tirou da escuridão, das cavernas, os nerds. Porque os nerds eram muito, assim, flagelados, reprimidos. E agora que o movimento nerd, o assunto nerd, o conteúdo nerd está tomando conta de tudo, que é mídias sociais, é filmes, é séries, tudo, eles estão começando a sair das cavernas. Mas ainda assim tem problemas. Sim, eu vi um documentário, era até falando sobre a Marvel, sobre os quadrinhos e tudo mais. Um dos caras que estava dando entrevista para esse documentário, ele falou, na minha época, o nerd não era a coisa que está hoje. O nerd era o cara que era zoado o tempo todo, porque ele lia quadrinhos, ele via um negócio, o resto das pessoas via que era um negócio bobo, achavam que era tipo, isso é infantil demais, tá? É um negócio muito infantil. Mas hoje não, hoje a pessoa ela quer se aprofundar nesse mundo. Se ela vê o filme, ela vai querer ver o quadrinho. Se ela não lê quadrinho, ela é zoada. Ela é zoada, é o contrário. Quer dar opinião, mas não sabe de nada. Quais quadrinhos do Batman você já assistiu pra falar do Batman? Se a pessoa assistir quadrinhos vai ser muito interessante. Mas enfim. Desculpa. É verdade. Não, tudo bem. Faz Faz parte. Mas enfim, hoje em dia tá muito fácil você achar quadrinhos. É verdade. Qualquer banca que você entrar, você vai, caramba, tem um quadrinho. Não sei se você tiver experiência, mas você entra na banca, você olha, tipo, todos eles. Você vai pegando um por um, você bota um na mão. Aí você vai levar esse aqui. Mas você vai olhando os outros. Não, vou levar esse. Você vai trocando. Até você chegar no momento que para. Não, esse aqui tem que botar na final. Vou botar assim, se eu tô na final. Qual que eu vou levar? Aí você olha o preço. Dependendo, vai valer o preço. Mas é muito fácil. Sábado passado eu tava querendo comprar uma HQ do Batman, né? Batman do Zero, dos 952. R$109. Não dá. Só isso tudo. Não dá. O Watchmen, que é 120, eu comprei por 86. Na FNAC fica aí a dica patrocinada. Paga nós, velho. Paga nós, FNAC, por favor. Panini também, ó. Demorou 2 meses pra chegar? Demorou, mas chegou. Nem o Batman tá conseguindo comprar quadrinho. Nem o Batman. Veja bem. Correios aí ajudando todo mundo. Nossa. Mas enfim, eu acho que a Marvel ela conseguiu se estruturar muito bem em 10 anos. E não sei se esse é o assunto do próximo tema, que é Hulk, né? Podemos entrar em Hulk. Porque Hulk, não sei se vocês concordam, mas é o pior filme da Marvel. Cara, é o pior filme da Marvel. Porque ele não tem uma história conjunta. Entrando assim. Ele não é compartilhável com os outros filmes. Os outros filmes você consegue fazer o paralelo, mas o Hulk não. Porque assim, é uma história. Fez sucesso, mas é uma história que já está ali no meio do caminho. Hulk não serve pra ter filme solo. Não serve, porque é uma história que está no meio do caminho já. Não foi uma origem do Hulk. Mas Foi convenhamos. querendo sair do Hulk, sair dessa ideia de que eu sou o Hulk, eu não quero ser o Hulk. E não deu muito certo. Convenhamos. Aquele Hulk. Do Edward Norton não deu certo. Mano, não. Que isso? Não deu certo. O Hulk, Aquele Hulk é o Hulk. Um monstro. o Mark forte. Ruffalo é muito mais Hulk do que Edward Norton. Velho. Talvez muito mais Bruce Banner. Então é muito mais ator. Muito mais Bruce Banner. Sim. Porque o Hulk na questão de fera, porque você imagina tipo assim, um cara contido, quietinho, de repente ele vira uma pá! Tem que ser algo fera. Sim, tem que ser bem contraposto, sabe? Tem que ser uma paz extrema e uma raiva extrema. Mas talvez a questão do filme do Hulk ser esse divisor de águas, porque não foi um filme para o universo compartilhado. Isso é verdade. Ele foi um filme feito pela Universal Studios, porque tem os direitos do Hulk, que a Marvel consegue incluir o Stark, por exemplo, numa cena pós-crédito.
Sim. E algumas referências da Stark Industries. Tem incluiu referências. referência a Nick Fury, se eu não me engano. A Capitão América, Então. o material a mais que tem no Blu-ray dele. Mas aí, por exemplo, não foi um filme para o universo compartilhado, porque era um filme da Universal Studios. Foi um filme solo do Hulk. Que eles aproveitaram. Só que aí entra o ator, que é um cara complicado, que mexeu no roteiro, que é difícil de trabalhar. Entrou uma história que não tinha nada a ver com o caminho da Marvel, e aí ficou um filme ali. Bem a boa. Mas se você for para analisar assim, tipo, se você for ver Vingadores, por exemplo, você vai ver uma cena de Hulk. No momento que o Phil Coulson tá chamando o Tony Stark, ele dá um monte de material, starkeado, um monte de coisa ali. Passa o frame do Hulk de 2008. Porque ele agora tá participando. Porque então, tipo agora assim, ele teria que não foi fazer uma coisa planejada. Foi aquilo que eu falei. Algumas coisas da Marvel são. Eles deram sorte. Um exemplo, Homem-Aranha entrou no universo Marvel. Eles pegaram uma cena lá do Homem de Ferro 2 que não era Não e era. criaram uma teoria que funciona. Seria Se você for um menino. que seria o Peter Parker. Não Não foi pensado Não, nisso. com certeza. Mas funciona. Sorte. Foi sorte. Entendeu? Então assim, eles têm essas coisas que eles conseguem encaixar. E de novo aquela coisa. Filme de 2008 tá refletindo em coisas hoje, Agora, 10 anos depois. No caso, o Homem de Ferro 2 é 2012. Homem de Ferro 2? Tá certo. 2012, Homem de Então Ferro foi 2. em Homem de Ferro 1. Isso. Foi no 2. Homem de Ferro 2, que ele até perde. Ele voa, tipo, ele sai da consciência dele e acaba Homem de Ferro parando. 2 é 2009. Foi? Homem de Ferro 2 é 2009. O 3 é 2009 2012. não? O 3 é 2013. Tá certo. 13. 2009, é. 2009, porque eles fizeram o filme do Homem de Ferro, aí teve o do Hulk, fizeram o segundo filme do Homem de Ferro. Aí começou o Capitão América, o Thor. Se Aí você foi o for Vingador. se você parar pra olhar os anos, 2010 é o único ano que não tem filme da Não Marvel. tem filme. Porque talvez foi a hora que começou a atiçar o planejamento para poder fazer o filme Literalmente. coletivo. Opa, precisamos parar, precisamos planejar. Precisamos fazer uma loucura. Olha só o que nós estamos criando aqui. Isso tem potencial. Exatamente. Foi aí que eles pararam com gente. Olha isso aqui. Isso aqui vai dar certo. Quem é o maior vilão desses heróis? Procurou, achou o Thanos. Olha só. E Interessante. o Thanos aparece Olha lá. no primeiro Vingadores. Que é até uma cena, tipo, muito quadrinhos. Todo mundo, tipo, Foi a cena muito quadrinhos, que é a hora que o cara fala com ele. Desafiá-los é cortejar a morte. E o Thanos, como todo mundo já sabe, é apaixonado pela morte. Ele venera a morte, ele faz tudo pela morte. Na hora que ele fala, que ele abriu um sorriso na hora, tipo, mano, agora que eu vou conquistar a morte. A morte que é uma entidade. Que é uma entidade da E que, Marvel. aliás, não pode aparecer nos filmes da Marvel, porque a Marvel não tem direito sobre a morte. Sim. Mas nós temos uma semelhante. Temos. Nós vamos falar disso. Vamos entrar nesse mérito mais tarde. Mais tarde um pouquinho. Mas enfim, eles conseguiram dar ao Thanos a essência de Thanos desde o primeiro filme da Marvel com apenas um sorriso e uma frase em quadrinhos. Gente, eles aprenderam. Tá aqui, Thanos. Ninguém sabia quem era o Thanos. Todo mundo foi pro Todo Wikipedia. mundo foi no Wikipedia pesquisar, Todo mundo. foi olhar nos quadrinhos quem era esse cara, por que ele é tão influente. Esse cara do queixo grande. Tem esse cara roxo. Queixo rubro. Ele era muito mais roxo no primeiro filme. Era. Ele tinha um olho roxo também. Sim. É o calor, ele botou. Porque no espaço o sol é muito mais forte, né? É. Não tem a atmosfera da Terra, mas Não enfim. tem tique sem pico, deixa eu Sabia. Mas enfim, eles conseguiram realmente deixar o Thanos com a essência de Thanos, com apenas um sorriso. E a gente não viu Thanos, e a gente já tá com baita medo, né? Com certeza. O nego vai rodar. O rosto dele, a expressão, as falas que ele tem no próprio trailer, dão uma... Nossa, essa cena da Gamora falando. Ele já contou. Já gostou. Não, preciso dar um corte, que eu tava pensando um negócio aqui. A gente não tem que falar de um filme que já perdeu com as datas, porque a gente não se E vai preparou. rodar tudo, lógico. Vamos falar direto, tipo assim, Homem de Ferro, 1, 2, 3. Thor, 1, 2, 3. Pode ser. Vai. Entendeu? Que aí a gente fica mais tranquilo em questão de cronologia pra gente não se perder. Porque, qual filme é primeiro, qual filme é depois? A gente parou de Capitão América, né? Não, vamos concluir o Homem de Ferro com 3 logo. Tá. Entendeu? Porque, tipo assim, o único que interfere Vingadores é Capitão América 2 e Thor pra frente. Thor pra frente. O Homem de Ferro 3 não tem nada a ver, nem liga. É um filme bem específico. Qual? O 3, Homem de Ferro. Ah, tá. Estragaram o vilão que tinha potencial de caramba. Mas enfim, voltando. Ah. Então
Homem de Ferro 3. Temos aqui o Homem de Ferro 3, que foi lançado em 2013. Né? Eu matei a aula do prêmio aí pra eu assistir. Mãe, não vejo esse vídeo. Olha aí, fica aí. Olha lá. Olha só. Olha Que lá. bonito. Que Mas bonito. enfim, o Homem de Ferro 3 eu acho que é o pior filme do Homem de Ferro. Não sei se vocês concordam com isso. Porque, primeiro, que estragaram um vilão que tinha potencial mais forte do que o próprio Ivan Drago. Eu acho que esse é o nome do vilão 2. Van Vanco, isso, Ivan Vanco, que ele é filho de um super vilão, que é o Estrela Soviética, alguma coisa assim, Dínamo Soviético. Nomes bonitos, Não é né? bonito, não é bonito. Que vilão. É um bonito vilão, ele é filho e, se você parar para olhar cada cena, realmente ele fala isso, que ele é filho de tal pessoa. Ele tinha uma motivação muito boa do Tony Stark, assim. Mas chegamos ao Homem de Ferro 3 e temos o Mandarim. Cara, o Mandarim é um dos maiores vilões do Homem de Ferro. Ele é a ameaça real do Homem de Ferro e no filme ele é simplesmente um ator contratado. Chega a ser engraçado. Chega, né? Mano, não dá pra engolir. Você para e pensa. Tipo assim, vamos supor, vamos fazer uma comparação. Coringa tá pra Batman, assim como o Mandarim. Tá pra Homem de Ferro. E eles conseguiram estragar o Mandarim. É como se eles tivessem estragado o Coringa do Batman, sem comentar sobre o Esquadrão, sem piadinha sobre o Esquadrão Suicida. Por favor. Mas é verdade. E eu acho que o principal que estragou o filme 3 foi a troca de diretor. Sim. Que, pra quem não sabe, o diretor do Homem de Ferro 1 e 2 é o Happy. Aquele amigão, nosso segurança do Tony John Stark. Favreau. Isso. Ele é tá o sendo diretor. feliz, inclusive. E por divergências criativas com o universo, com a Marvel, ele acabou saindo. Ele só atuou, ele não ficou como diretor. E aí, deu o que deu. Porque no filme 2, ele mandou muito bem. Com certeza. É, Sem comentários. Ele com certeza gosta de Sim. histórias e quadrinhos, ele gosta do Homem de Ferro e acima de tudo ele tem uma visão de futuro pro universo. Só que o cara que tomou conta do Homem de Ferro 3 não tem nenhum senso. Não, ele, não tipo assim, ele quer dinheiro, só isso. Tá, e fugindo do assunto assim, inclusive um filme muito bom que ele dirigiu é Mogli do Lobo. Eu não cheguei Ele a ver. vai É dirigir, muito bom. Eu não cheguei ainda. ele vai dirigir o Rei Leão 2019. Isso é Então, muito bom. é um diretor muito bom, pra quem quiser ficar ligado aí. E aí nós vamos agora para Capitão América, Cara, Capitão que é o América. nosso patriota maior. Aí, Fala Eu nada. ia vir com a camisa do Capitão América, cara, mas Ia fazer o collab a de vida gêmeos. Olha só, me obrigou a tirar. eu ia vir da Mulher Maravilha, mas nem fica legal. Não mesmo. Enfim, a gente chegou Capitão América, Mulher Maravilha. São bem próximos. São. São os dois velhos pra caramba. Guerra, velho, Só que não tá congelado, né? Esse colégio. Steve. 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 Caraca! Nossa. Temos um crossover, né? Olha lá. Marta. Aí, ó, temos aqui a Marta, tá no universo. Mas, cara, Capitão América, o filme Origem do Capitão América não é tão, tipo, meu Deus, É americano pra é caramba. americano demais. É muito chamado americano, porque é a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Ultra nacionalismo. Com certeza. Mas o Capitão América é isso. Mas a gente Saudação da Se a gente América. pegar do presidente Nixon pra trás, se não até hoje também, os Estados Unidos é muito patriota. É muito patriota. Muito, o extremamente país mais patriota. patriota que existe. Talvez, tanto que tipo assim, eles abordam nesse filme uma coisa que não abordam em outros. A religião do Capitão América, ele é cristão, Ele é cristão. inclusive tem uma referência em No Vingadores. Aborda a temática de defender o país pelo país. Independente não da só- ideologia do país, tá Exatamente. lutando. Então isso é muito Porque legal. ele gosta do país, ele quer o país livre da guerra, então ele vai proteger o país dele. Temos um vilão Sensacional. sensacional, um Sabe? ator sensacional. Tá na lista de melhores vilões do universo cinematográfico. O Caveira Vermelha é. Poderia voltar por mim. Assim, eu acredito que ele vai voltar. Eu acredito que ele não morreu. Mas daqui a pouco vai chegar no Mas tudo bem, mas tudo É bem. um bug da vida, né? Que Exatamente. voltava, Se bem que eu acho que naquela época ninguém morreu. Todo mundo ficava congelado e tá aí. Daqui a pouco volta. Apesar de que a Minzola também voltou, né? Quem? A Minzola. Pode crer que ele volta nos computadores do Capitão América 2. Cara, Não. ninguém morreu. Então ninguém morreu no filme. Ninguém, Caraca, ninguém morreu nesse filme. A Hydra tá lá aí, A só Hydra- Shield. É. Caraca, Corte na velho. cabeça. Nossa, a gente chegou Duas no aceleram no lugar.
Caraca, que momento. Que viagem. Que momento. Então nós temos esperança de um dos vilões icônicos que foi lançado no universo cinematográfico Marvel voltar. Vai enfrentar o Capitão América do Sam Wilson. Mesmo o ator não tendo gostado da maquiagem, mas isso é normal, porque às vezes já há tanto tempo. Mas hoje com a tecnologia mais avançada talvez fique mais fácil, como acontece com o Drax, por exemplo. Com certeza. Eles tinham, acho que eram 12 horas de maquiagem, agora são 6, já melhorou. Talvez ele aceite o convite, volte, se tiver uma oportunidade aí de desenvolver mais Com essa história. certeza, porque ele é muito influente. Além dele ser influente, ele tem motivação, que é uma coisa que a gente bate na tecla dos vilões, não ter motivação suficiente para ser um vilão, porque o vilão, tipo, quero dominar o mundo. Show. Acordou assim, tomou um café, olhou pra Quero janela. dominar o mundo hoje. É a história do Segunda Pink vez. Cérebro. Eu acho que É a história do Pink Cérebro. Exatamente. Nós vamos dominar o mundo. É isso. Só isso. É isso. Quando não é, tá feliz, você não veio pra quem não desenha da feliz. Com certeza.